tá passando por uma coisa que não é muito legal. Vamos falar sobre o direito de família. Você que está passando pelo processo de separação e tem filhos, você sabe como evitar o processo de alienação parental? Mas o que é alienação parental, Kelly? Esse é um tema muito complexo e sensível que envolve manipulação de uma criança, manipulação psicológica de uma criança que pode ser tanto pelo pai como pela mãe, tá? Pois é. E geralmente acontece durante os conflitos. Por quê? O pai e a mãe não se resolvem, coloca o filho no meio, né? Aí não dá, né, gente? Mas olha só a dica que a doutora Thalita tem pra gente, olha só. Hoje vamos falar sobre alienação parental, um instituto jurídico que causa muita confusão na cabeça das pessoas. Descubra como você pode identificar isso para saber se você está passando por esse problema aí dentro da sua família. Meu nome é Thalita Arruda, sou advogada já há 23 anos e expert em direito das famílias e violência intrafamiliar. A alienação parental, gente, ela é um instituto jurídico que trata a respeito de um dos dois genitores, pode ser o pai ou pode ser a mãe, que esteja fazendo uma campanha difamatória contra o outro. Então, aquele que detém a convivência majoritária, aquele que passa mais tempo com essa criança, que convive mais, acaba falando mal da outra pessoa o tempo todo, falando que a outra pessoa não cuida, que a outra pessoa não zela, que a outra pessoa não tem carinho, que a outra pessoa não paga pensão, que a outra pessoa não compra presentes, que não gosta de levar para passear, que está sempre atrasado, que não presta, que vive arrumando um monte de namoradas ou namorados diferentes. E então fica sempre colocando, entre aspas, minhoca na cabeça da criança, como se fosse uma espécie de uma lavagem cerebral para que essa criança deixe de querer ter vontade de estar com esse genitor ou genitora. Vejam que isso traz ganhos para quem? Apenas para a pessoa perversa que está fazendo essa campanha, pois a criança em si, ela só tem danos psicológicos. A criança começa a achar que ela não é digna de ser amada, porque a criança tem muita dificuldade de deixar de gostar ou do pai ou da mãe, pois, afinal de contas, foram as pessoas que lhe deram a vida, não é mesmo? Então, a alienação parental é algo muito cruel, que é promovido por muitas famílias e é naturalizado pelo núcleo familiar de muitas pessoas. Então, pode ser praticada pela mãe, pelo pai, pelos avós, pelos tios, pelos primos, pelos irmãos e qualquer pessoa que estejam ali no cuidado diário desse menor. A criança fica extremamente confusa, ela começa a dar sinais de que ela está em sofrimento. Quais sinais vocês poderiam observar, né, para poder verificar? Por exemplo, a criança não tinha o hábito de fazer xixi na cama muitas vezes e passou a ter. A criança não sofria de terror noturno e passou a sofrer. A criança fica insegura de ir na casa de qualquer amiguinho. Essa criança passa a ter os relacionamentos escolares dela de forma diferente, então a professora percebe que ela mudou de comportamento, às vezes uma alergia muito grave, às vezes uma falta de apetite. Tudo isso pode ser um sintoma do sofrimento que a alienação parental está trazendo para essa criança. Claro que tudo isso deve ser diagnosticado, né, por uma psicóloga, um psiquiatra ou um profissional da saúde para poder saber qual é o fundo emocional desses sintomas. Mas fiquem de olho, porque a alienação parental só traz prejuízos para a criança. E a única pessoa que acha que está tendo vantagem é o perverso do alienador. Eu acho que a doutora Thalita falou tudo, né? Não adianta a gente nem comentar muita coisa. Mas uma coisa que eu só gostaria de falar para as pessoas que talvez estejam passando por essa situação: a criança não tem culpa de nada, né? A criança é a que menos, é a que não tem que sofrer nesse processo, né? Então, vamos pensar no bem delas. Para que se diz que me diz que, porque não vai dar em nada, tá bom? Quem vai sofrer é só a criança, a gente não quer isso, tá? E deixa eu falar uma